Pergunta: Paulo, como é que eu me encho do Espírito? Primeiro, falando entre vós com salmos. Salmos significa simplesmente o Antigo Testamento. Paulo está usando uma das 3 partes do cânon hebraico: lei, profetas e escritos, ou salmos. Os salmos faziam parte dos escritos. Então é muito frequente os autores do Novo Testamento se referirem ao Antigo Testamento pelas suas partes: a lei, os profetas, ou os salmos, ou os escritos. Quando Paulo diz que eu posso me encher do Espírito, que nós podemos nos encher do Espírito, falando entre nós em salmos, ele está dizendo simplesmente que à medida que nós nos reunimos para falar a respeito da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo. E aqui realçando essa relação indissolúvel entre Espírito e palavra. O que é que acontece? Terminou o culto, os crentes fazem aquelas rodinhas na frente da igreja, vão falar de política, vão falar de dorama, vão falar de socorro aqui, Euder, cadê ele? Vão falar da vida dos outros, vão falar de tudo, né? Não é verdade? Aí, durante a semana, se reúne com os irmãos para falar sobre um monte de coisa. Mas eu tenho certeza que você já teve uma experiência de ir para um estudo bíblico durante a semana, ou em casa mesmo, você abrir a palavra de Deus com sua família, ler a palavra, meditar na palavra, e você sente a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Eu me encho do Espírito falando com os meus irmãos a respeito da palavra de Deus. Note aqui a coletividade falando entre vós. O desigrejado não pode cumprir isso, pode? Não. O desigrejado não pode cumprir isso, ele não pode usar esse meio de graça, que é a comunhão dos santos, pela qual Deus nos enche da plenitude, nos dá a plenitude do seu Espírito Santo. Olha a segunda coisa: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Cantar a Deus juntos, entoarmos a Deus louvores que sejam espirituais, ou seja, que estejam de acordo com aquilo que o Espírito Santo revelou na sua palavra. Cântico espiritual não é aquele que o cantor gospel chega e diz assim: meus irmãos, eu vou cantar um hino que Deus me deu, que Deus me revelou, um hino vou cantar aqui. E já começa assassinando o português e a gramática, não é? O Espírito Santo saberia falar português, eu imagino, não é? Eu imagino. Não creio em inspiração desse tipo, não é? Não creio. Quando fala aqui de cântico espiritual, significa cânticos que estão de acordo com aquilo que o Espírito Santo vem revelando na Bíblia toda. O que torna um cântico espiritual não é o tipo de emoção que ele evoca ou reação que ele provoca, mas a veracidade do que ele ensina. Tem que ter Bíblia, tem que ser verdade. Pode ser o cântico mais lindo do mundo, e nós temos no nosso meio muitos compositores habilidosos, mas a teologia tem que ser boa. Tem que ser boa a teologia, tem que cantar a verdade, porque se você cantar o erro, não tem nada de espiritual nisso aí. Depois do culto no domingo, quando chegar na quarta-feira, o pessoal já esqueceu o que você pregou, mas ele vai lembrar do hino. Ele vai estar cantarolando o cântico. A importância de que os pastores assumam isso nas suas igrejas. O pastor simplesmente, às vezes, pega essa área de cântico e deixa na mão do grupo de louvor lá. Pessoal que não se preparou, não tem teologia, são bem intencionados, mas não tem teologia. E você ouve cada coisa. Então o pastor devia puxar isso para si, examinar a letra, dizer: aqui na igreja isso aqui nós não vamos cantar não, mas foi fulana de tal quem compôs. Canta não. Tem que cantar a verdade e não erros, por mais bonitos que eles sejam. Terceira coisa que Paulo diz, verso 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Estão me seguindo? Verso 18: enchei-vos do Espírito. Como, Paulo? Irmãos, cantando, falando
entre vocês com a palavra de Deus. Segundo, cantando cânticos espirituais. Terceiro, dando sempre graças a Deus por tudo. O Espírito Santo não pode encher quem já está cheio de reclamação, de murmuração, de crítica, de mágoa e de ressentimento. Não é verdade? Por isso que ele diz aqui, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que viver uma vida de gratidão, dando sempre graças a Deus em tudo, ou por tudo. As coisas boas, as ruins, as tristes, as que ferem, que magoam. Por que eu posso fazer isso? Ou como é que eu posso fazer isso, pastor? Resposta simples, acreditar no que está escrito em Romanos, capítulo 8, que eu vou falar amanhã. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você crê nisso, você vai viver uma vida de gratidão, porque tudo que bater na sua porta terá sido enviado pelo Deus que te ama e que às vezes tem que ferir você para operar aquele bem maior que Ele pretende em sua vida, que é você ser semelhante a Jesus. Então, dando graças a Deus em tudo. E em quarto lugar, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deus nos deu diferentes responsabilidades na sua igreja e nós ocupamos diferentes funções. Faz parte de nos encher do Espírito Santo reconhecer a dispensação de Deus, as vocações que Deus deu e nos submeter àqueles que Deus colocou com autoridade sobre nós. Por que isso é importante? Porque demonstra quebrantamento, humildade e reconhecimento de que toda autoridade provém da parte de Deus. Portanto, nós temos que nos sujeitar uns aos outros, respeitar uns aos outros no temor de Cristo, não com temores humanos, mas no temor de Cristo. E aí o apóstolo Paulo começa a dar alguns exemplos e que já é a última parte do que eu quero dizer para vocês, que está relacionado às consequências de nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. No verso 21, ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a partir do verso 22, ele começa a detalhar essa submissão. A mulher casada, crente, ela cumpre o mandamento do verso 21 de sujeição mútua, sendo submissa ao seu próprio marido. Verso 22, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Viu aí a ligação? Né? O verso 21 não está encerrando o assunto. O assunto da submissão mútua continua no verso 22, só que agora Paulo está exemplificando. Olha a sequência, enchei-vos do Espírito, verso 18. Como? Falando entre vós, cantando em salmos, dando sempre graças e se sujeitando uns aos outros. Mas em termos práticos, Paulo, como é que eu faço isso? As mulheres se sujeitem aos seus maridos, como se fossem sujeitas ao próprio Cristo, ou como elas são sujeitas a Cristo.